Das dores do passado, nasce a força que você necessita do presente. Esta é uma palavra deixada por uma mulher de força e fé. Ela se chama Lucineide da C. Santana e ela é de Ji-Paraná, na Rondônia. E nessa manhã eu estou começando algo especial, o momento a qual nós vamos honrar mulheres de impacto. Eu quero apresentar para vocês nessa manhã esse devocional chamado Mulheres de Impacto. Ele chegou até mim no sábado e o Espírito Santo já havia tocado o meu coração sobre este devocional, sobre este momento, a qual foram reunidas 365 mulheres, trazendo uma palavra, trazendo algo grandioso da parte de Deus para todo o mundo, porque essas mulheres se encontram em 20 nações diferentes e são mulheres de impacto, que impactuam a sociedade, que impactuam trazendo o reino de Deus para aquilo que elas fazem. E eu gostaria de honrar essas mulheres a cada dia que eu puder e que o Senhor permitir. Aqui estarei, fixando uma dessas mulheres lá no meu stories do Instagram. E assim fazendo com que a honra chegue ainda mais na vida de cada uma. Porque somos chamadas para honrar, não para desonrar. Eu sou vaso de honra. Eu fui levantada para ser um vaso de honra e não para desonra. E você também. Você é chamado para ser um vaso de honra e não de desonra. Por isso, honrar a outro não te faz estar sendo desonrado. Honrar a outro te faz merecer ainda mais a honra que Deus colocou sobre a tua cabeça. Uma coroa, algo sobrenatural sobre a tua vida. E nessa manhã, neste Café com Palavra, nesses 4 anos de Café com Palavra, eu quero honrar pessoas. Eu quero honrar a vida daqueles que servem a Deus, daquelas que são filhas, daqueles que são filhos, daqueles que buscam a presença de Deus, daqueles que buscam trazer o reino para perto de si, trazer o reino de Deus, porque o reino de Deus é amizade, é união, é compaixão. O reino de Deus é honra. O reino de Deus é prosperidade. E debaixo dessa palavra, eu quero ler o versículo que a Lucineide colocou nesse devocional, que vai falar assim, em Mateus 17:20. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. E nada será impossível para vocês. E ali ela traz a sua própria palavra, aquilo que o Espírito instruiu ela naquele dia a escrever essas palavras. E eu quero trazer para você, através desse versículo, através da honra da Lucineide, algo sobre a força da fé, assim como ela intitulou o dia de hoje. A força da fé move montanhas. Se nós fizermos assim como o Senhor ensinava a seus discípulos, tenham fé do tamanho de um grão de mostarda, e você vai poder dizer para o monte se mover. Você vai poder dizer para os obstáculos saírem da sua vida. Você vai poder dizer para as montanhas se moverem. De lá para cá elas se moverão. Muitas vezes as montanhas estão nas nossas mentes, as montanhas estão nos nossos corações, as montanhas são montanhas invisíveis que criamos. E talvez essas montanhas, como eu disse a primeira frase, ela possa estar vindo do passado,
Muitas vezes essas montanhas estão integradas em você, desde o tempo da sua infância, desde onde você veio carregando essas montanhas. Mas se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para essas montanhas nessa manhã: saiam daqui, vão para lá, vão para longe de mim. Eu não quero essas montanhas do desânimo, essas montanhas da derrota, essas montanhas da escassez, essas montanhas das brigas, das desuniões próximos a mim. Eu não aceito essas montanhas, eu não carrego esses traumas, eu não carrego esses padrões que vêm lá de trás. Os padrões que carregamos fazem e tornam-se montanhas no nosso ser em todo o tempo. Então que nessa manhã, debaixo dessa palavra de força da fé, da Lucineide, nós possamos achar aquilo que é concreto, aquilo que vem de Deus, o poder da fé de mover montanhas. Que nós possamos nessa manhã sermos impactados por pessoas impactantes, sermos cheios da presença de Deus, porque Deus usa pessoas. Deus usa pessoas para impactar as nossas vidas. Deus usa pessoas para mudar a trajetória da nossa vida. Deus conecta pessoas para mudar a trajetória do nosso ser. Então que nessa manhã nós possamos nos entregar a Deus de uma forma sobrenatural e diferente, começando esse tempo de honra, trazendo para nós um tempo de honra, trazendo para nós dias de honra, trazendo para nós um ano de honra. 2026 é um ano de honra, um ano de impacto na minha e na sua vida. Oh, glória! Eu sinto a presença do Senhor nessa manhã através dessa palavra. O poder do impacto de Deus na minha e na sua vida, através da honra. Você honrar alguém vai trazer impacto sobre a sua vida. Você crê nessa palavra nessa manhã? Honre alguém nesse dia chamado hoje. Aproveite esse dia, nessa segunda-feira, dia 2 de fevereiro, para honrar alguém. Honre alguém nessa manhã. Através da tua fé, através do poder da palavra, busque honrar alguém nesse dia chamado hoje. E o versículo que o Senhor me entregou nessa manhã vai em Provérbios, capítulo 14, versículo 18. Os imprudentes herdam a insensatez, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Aleluia! Coroamo-nos de conhecimento nessa manhã, coroamo-nos de graça nessa manhã, coroamo-nos de busca nessa manhã, coroamo-nos da presença de Deus nessa manhã, porque somos prudentes como a pomba, somos prudentes. Sejamos prudentes nessa manhã, diante das adversidades, diante das estutícias do inimigo, diante das astutas ciladas do inimigo. Sejamos prudentes, estejamos prudentes em todo o tempo. E os imprudentes, eles herdam a insensatez, são insensatos, são loucos, são nécios. Esse provérbio 14, a partir do 9, aqui vai falar sobre os insensatos, vai falar sobre os corações cheios de amargura, vai falar sobre os ímpios, vai falar sobre os caminhos que ao homem parece reto, mas conduz à morte. Então que nessa manhã nós possamos nos encher de conhecimento, nos encher de graça, nos encher de honra, de coroas de glória, coroas do céu, coroas sobre as nossas vidas, coroas de sabedoria, coroas de poder, de temor de Deus, coroas daquilo que Deus tem para mim e para você. E sermos coroados nos faz sermos honrados. Sermos coroados por Deus, carregamos a honra da parte de Deus. E que nós possamos entender o que o Senhor tem reservado para nós.
o que o nosso Senhor e Salvador tem reservado para nós. Sermos chamados de filhos, sermos chamados de filhas. A palavra do Senhor vai dizer que não somos mais chamados de servos, mas sim de filhos. Por quê? Porque Ele deu a nós a sabedoria do Pai. Ele deu a nós a saber aquilo que o Pai tinha projetado para nós. Então, se Ele deu a nós o saber, Ele deu a nós o título de filhos. É o título que carregamos, sermos filhos. Qual é o título que você carrega? Qual o título que você carrega sobre a sua cabeça? Qual é o título que colocaram sobre a tua cabeça? Aleluia! O título de filho é dizer que você tem uma identidade. Na sua identidade está escrito: filho de tal, filho de tal. Eu sou filha de uma mãe e filha de um pai. E lá está intitulado o meu nome dos meus pais. E você? Qual é o título que você carrega? A identidade que você carrega? A sua identidade em Deus. Ser filho é ter uma identidade em Deus. Ser filho é ter uma identidade em Deus. E temos carregado essa identidade de filho, porque somos conhecidos como filhos de Deus. E sermos conhecidos como filho de Deus faz toda a diferença. Sermos conhecidos como filhos de Deus traz um peso sobre nós. Um peso de responsabilidade, de sensatez. Um peso de sensatez, sermos sensatos em nossas falas, em nossas atitudes, em nossas escolhas. Ou então, estamos sendo insensatos. Estamos sendo insensatos. E quando somos insensatos, não herdamos coroa de conhecimento. E sim, somos imprudentes. Debaixo dessa palavra, nessa manhã, com toda a tranquilidade, entendemos que Deus tem algo diferente neste ano, algo novo, algo maior para chegar a muitos lugares, para chegar a muitas nações, através do Café com Palavra, através de mulheres de impacto. Nós vamos impactar, porque eu sou uma mulher de impacto, você é uma mulher de impacto. E você que está nesse devocional, intitulado Mulheres de Impacto, eu quero honrar você. Pode ser pouco, pode ser muito pouco, mas para Deus, o pouco se transforma em muito. E aquilo que nós fazemos para honrar a alguém, mesmo que do outro lado do mundo, é grandioso na presença de Deus. Que Deus possa abençoar você nesse dia chamado hoje, Lucineide Santana. Que Deus abençoe você aonde você estiver. Que Deus abençoe o seu ministério, o seu trabalho, a sua casa e a sua família. E que o Espírito Santo possa encher você nesse dia. Que você possa entender a grandeza daquilo que Deus tem na tua vida. E que você possa ser cheia da presença. Que você possa viver dia após dia pelo poder da fé. Pelo poder da fé que move montanhas. A paz do Senhor Jesus a vocês. E que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um nessa manhã. Com a presença do Santo Espírito. Vou deixar aqui o link lá no meu stories para quem quiser e puder e querer adquirir esse devocional. Que Deus abençoe você. A paz do Senhor.